Fala pessoal, segundo episódio do nosso podcast sem nome. Continuamos aqui o nosso bate-papo, eu e o Gui. A gente vai falar agora um assunto bem que o pessoal pergunta bastante, tem muita dúvida, né? De como é feito, de o que a gente entrega, quais opções que a gente tem. Vamos falar agora sobre telhas. Agora vem aquela hora que tá sabe, você tem que fazer, cara, é um negocinho top. Ô Gui, vamos lá. Boa. Vamos falar sobre telha. Nem tem pergunta aqui, cara. Eu vou falar pra você me responde aí como se eu fosse um leigo. Você só tá com esse negócio só pra dar um tchan, né? Pô, o cara tá... Pô, o cara tá usando um computador legal, né? Baita estrutura da empresa. Seguinte, Gui, vamos lá. Eu vou fazer umas perguntas pra você. Cara, que tipo de telha a gente entrega? Ó, atualmente, todo o kit eco-morada é entregado com telha trapezoidal. Essa telha trapezoidal é uma telha semi-sanduíche, tá? A gente não trabalha com sanduíche completo. E eu posso até explicar o porquê, mas só respondendo a tua pergunta. Nós trabalhamos com telha semi-sanduíche, beleza? Então é EPS mais essa chapa com pintura eletrostática e aí as cores são variadas a depender do cliente aí. E o EPS padrão nosso que é de 30, mas também pode ser aumentado. Boa. Já fazendo um parêntese que você comentou, eu acho que é legal, aí eu até fiz uma aula pra galera esses dias falando sobre. Qual que é a diferença de telha galvanizada e telha galvalume? A telha da Eco-Morada é uma telha galvalume, tá? Qual que é a diferença? A diferença basicamente está na composição. A telha galvanizada ela é 100% zinco. A telha galvalume, ela tem alumínio na composição. E o que é isso? Aumenta o quê? A resistência da telha. Então, assim, a nossa telha, ela é muito melhor que qualquer telha que tem no mercado de telha semi-sanduíche. E o que comentou, gente, é semi-sanduíche porque é o metálico, EPS e depois o normal, o padrão, que é o sanduíche, né, como o próprio nome já disse, é o metálico embaixo. A gente não entrega o metálico embaixo. Por quê? Porque a gente entrega forro. Então é um acabamento top, eu já falei na primeira aula a gente comentou, porque a gente não gosta desse sanduíche completo, né, fica metálico, fica... Eu não gosto, né, nenhum pessoal nosso, né, gosta, cliente nosso não gosta, e a madeira fica premium, a madeira fica... dá um ambiente mais agradável, né, Gui? Com certeza, com certeza. Uma coisa importante de falar sobre as espessuras, né? A nossa chapa, até pouco tempo atrás, a gente trabalhava de 4.3, 0,43 de milímetros da chapa, agora a gente passou para 0,5, então uma chapa mais espessa também. Traz uma resistência mecânica nela e também com relação à oxidação, né? Então ela protege mais. E o que é legal dessa parte é que é o seguinte, quando você aumenta a espessura, a nossa telha tem telha de até 6 metros que a gente manda, né? Acho que agora a gente começou a mandar só com o máximo 4, que a gente manda 2 telhas. Então pensa, você vai pegar uma telha de 4 metros, você tem muita maleabilidade. Então quanto mais reto for, mais durabilidade, mais espesso for, menos ela trabalha, né? Com certeza, com certeza. Ô Gui, e uma dúvida que chega muito pra gente, cara, é sobre temperatura interna. E eu vou fazer um PS já nisso, tá? Um dos primeiros clientes nossos, o Thiago, lá do Rio de Janeiro. Qual que é o Instagram dele mesmo, cara? Lacabana da Prata do Rio. Bomba, top. Logo no início ele mandou pra mim e falou, Otávio, cara, me passa onde que você comprou essa telha. Não, vários, né? A gente já fez Mato Grosso, Goiás... Mato Grosso, o Leonardo manda... Ceará, Pernambuco... Não, mas eu tô falando o seguinte, porque ele falou pra mim, falou, Otávio, cara, me manda essa telha. Eu falei, mas por quê? Eu não entendi, faltou? Ele, não, cara, foi o seguinte, eu fiz uma churrasqueira e eu queria que a churrasqueira tivesse o mesmo acabamento. Mas eu falei, mas pô, você nem vê, né, de cima e tal. Ele falou, não, cara, é porque eu não consigo, eu tenho que ficar dentro do chalé, aquele do Rio de Janeiro, muito quente. Aí ele falou, cara, eu tenho que ficar dentro porque o conforto muito melhor. Mas aí dá pra explicar o porquê, tá? Inclusive, quando você vai em um galpão industrial, e a telha 100% completo, e você vê a face, a sanduíche completo, quer dizer, e você vê a face metalizada embaixo, você pode perceber que existe, assim, o conforto térmico é menor que a nossa telha. E existe uma razão por isso, tá? Eu sei. Você sabe qual, né? Lógico que eu sei. Eu vou explicar pro pessoal aí. O que acontece, tá, gente? A nossa telha, a gente usa, então, essa telha semi-sanduíche, certo? E aí a gente tem um espaço, porque tem a terça, né, que é de apoio da terça, telha, né? Onde a gente faz a fixação, e depois a gente vem com forro de madeira. O que acontece, falando fisicamente? Você tem 3 tipos, né, em tese de transferência de calor da física. Você tem a condução, a convecção e a radiação. Quando a gente fala de uma transferência de calor, igual, por exemplo, eu estou pegando esse copo de água, certo? O calor é uma energia.
Então ele sempre transfere do ambiente mais quente para o mais gelado. Certo? Então essa transferência ela dá nessa permeabilidade de meios. Então o que acontece? Quando você tem aqui igual a água, eu tô perdendo, eu sinto que o copo tá gelado, porque eu tô perdendo o calor da minha mão, e eu tô perdendo para a água lá, até a gente fazer o equilíbrio térmico aqui, beleza? Boa. Quando você tem na telha, o que acontece? O sol bate na chapa, essa chapa ela esquenta. Aí ela vai fazer a transferência para o EPS. O EPS já é um isolante, porque ele é um polímero, né? E ele já faz tanto que caixa. Aí a aula de Não, que ele aprendeu 2 anos que eu sei lá de resistência de materiais. Foi isso que você aprendeu lá. Opa! E aí o EPS, ele já faz, lógico, quanto mais espesso o EPS, é por um gradiente de temperatura. Então você vai pegar esse calor, até ele fazer essa transferência, até a face final do EPS, ele demanda uma condução de calor. Quando você tem essa camada de ar que tá aqui... Esse hiato no meio, né? Vazio ali, né? Exato. O que acontece? Você muda o tipo de transferência de calor. Nessa mudança, existe um fator que você faz, que é um fator que derruba demais essa transferência. Então, você sai para uma condução, né, para uma radiação. E o que acontece? Isso você já perde muita temperatura. Para chegar de novo no forro, que aí você tem que aquecer a chapa do forro, Boa. e aí esse gradiente de temperatura de novo, para você, que vai ser por meio de condução, até você chegar no coisa. Então, por isso que quando você coloca, por exemplo, a mão no forro de madeira, cara... Ok. Não, tá normal. Sim? Não acontece nada. Por quê? Porque essa camada de ar, ela segura bastante. Não deixou fazer essa transferência. Cara, quando você vai fazer transferência de calor em termodinâmica mesmo, quando na engenharia, não sei se você lembra disso, né? Pô, você quarto semestre de faculdade, pô, quando você tá no ambiente, por exemplo, você vai mudar desse ambiente, do ambiente líquido para gasoso, você tem que usar essa transferência, ela é reduzida bastante. E um dado, Gui, um dado interessante, se a gente for fazer um comparativo entre a telha metálica e para telha com EPS, que é esse isopor, a redução é de 8 a 10 graus, cara. É muito. Então você imagina, você tá num lugar muito quente, igual desse do Rio de Janeiro, contei essa história. Por quê? Porque, cara, lá no Rio de Janeiro, 30, 40 graus e muito bafo. Então ele falou, cara, põe, eu tenho que ficar dentro do chalé. Não, uma coisa até legal, até para o pessoal até entender o quanto que dá essa diferença também, tá? Mudando até o tipo de telha, mas vamos falar de um telha padrão. Vamos supor que você tá numa casa lá no Nordeste, tá? E essa casinha no Nordeste, putz, cara, o pessoal colocou telha de barro. Padrão, né? Padrãozinho. Tanto que se você for subir em qualquer casa hoje em dia de alvenaria, você sobe no sótão, cara. Qual é aí? Você sobe no sótão, tá um calor lascado, né? Nossa, lá em casa, do meu pai, subia lá semana passada, tá em reforma. Você vai mexer na boia lá que deu estoura lá, você sua até dá vontade de entrar na caixa d'água. Por quê, cara? Porque a telha de barro, ela esquenta e ela é muito porosa e ela pega água. Aquilo lá, cara, ela evapora por conta do calor depois que ela satura. Aquilo lá forma uma pressão, uma panela de pressão. Só que na casa geralmente tá tranquilo, porque você tem uma laje. E você tem um espaço muito grande, né? O pessoal deixa no sótão grande, né? Ele esquenta aquela telha, só que, diferentemente nesse caso, é porque aquela vaporização, ela esquenta mais fácil, então essa camada de ar, ela esquenta mais fácil. O que na metálica você não tem esse problema, tá? Sim. De vaporização no sótão ali. Só que o que acontece? Só que você vai para baixo depois, muitas vezes você vai numa casinha simples, o que o pessoal faz? Coloca essas telhas e depois faz um contraforro de PVC. Então você pode ver que na casa ela tá bem mais de boa. É lógico que assim, quando você falando de chalé, falando de eficiência térmica da telha, cara, ela é muito top. Ela é muito legal mesmo. Não é porque é nossa não, tá, gente? Inclusive, você na tua casa que tá fazendo uma obra de alvenaria padrão, convencional... Casa comum, né? Ó, gente, não usem telha de barro mais. Ela é pesada, a estruturação do telhado vai ser muito complexa de você fazer e ela não te dá tanta eficiência, tá? Uma telha metálica é fácil de você trocar, é fácil de você instalar, ela vai ser muito mais leve, a tua estrutura total da casa vai ficar muito mais coisa. Muito mais fácil pra você fazer a troca. Não, e sem contar a inclinação, né? A telha metálica hoje, você pode trabalhar com 5%, 7%. Enquanto as telhas, lógico, vai depender da distância, é a partir de 28%. Então é muito bastante. Explicando, uma teria que ser assim, a outra pode ser quase plano, né? Lente o negócio. O Square nosso é assim, né? Acabando no Square. O modelo Square nosso que a gente tem. Né? Não, boa. E eu, Gui, tem muita gente que pergunta pra mim, que eu pego do time de vendas, que é sobre, quando a gente fala de telha, né? Otávio, eu tô no Nordeste. Eu tô, igual esse do Rio de Janeiro, eu tô num lugar muito quente. Quais são as saídas, né, que a gente tem? Então a gente fala que a gente pode aumentar o EPS, que ele ajuda, e a gente tem um outro modelo, que é, ao invés de ser EPS, a gente vir com o PIR. Sim. O PIR, ele reduz 40% da temperatura externa. Então, assim, é muito top. O PIR não propaga fogo, ele é mais caro. Sim, mais caro.
A gente só tem que tomar cuidado com essa questão de redução que o fabricante passa pra gente, que é por conta disso. Eles estão levando em consideração que você está usando somente a telha. Só a telha, exatamente. Então, assim, como a gente não usa somente a telha, a gente usa esse contraforro. Ou seja, o nosso é muito melhor do que eu falei. Não, é muito mais barato, né? Exato. Mas assim, tem vários temas que a gente pode falar de telha, que inclusive foi o Thomas, um empreiteiro parceiro nosso, né? Ele me perguntou com relação à fixação. Isso é legal da gente falar sistema de fixação. Não, pode falar. Podemos mandar bala aqui. Como que... cara, a gente fala pra caramba, né? A gente emenda um assunto. Você não acha, Joãozinho? Entra no outro, cara. Daqui a pouco... Mas o Vai pessoal que é tem top. dúvida, né? Vambora, é isso mesmo. Se o empreiteiro tem dúvida, imagina o cliente. Não, o cliente tem dúvida também. Ô Gui, vamos lá então. Como que é fixado a telha no coisa? Explica assim, por exemplo, assim, no processo de construção. Pega esse modelo Gold, por exemplo, que tá aqui à frente. Um processo de construção dele. Como que é feita a fixação da telha? E onde que é o principal, que eu vejo muito erro, gente, aonde deve ser fixada a telha? Boa, vamos lá. O que acontece? A telha nossa, ela tem 1,05 de largura. E essa transposição de uma telha sobre... Aí, ó, pega aí, ó. Sobre a outra, essa daqui, ó, o Joãozinho trouxe aqui. Ela tá queimada aqui, então, aí, vamos lá. É uma telha azul, né, de um cliente muito querido nosso. Essa ondulação é uma ondulação de transpasse. Então, você imagina que você tem a telha, lógico, ela é mais larga do que isso aqui. Uma coisa importante, tá, Tata? Essas ranhuras que você tá vendo aqui é um enrijecedor. É a mesma coisa quando a gente vai trabalhar com perfis enrijecidos mesmo, perfil U, perfil C né? e tudo mais, né? O que o pessoal faz? Isso aqui é mais ou menos, é muito parecido com isso. Por isso que o perfilado galvanizado também ele tem essas ranhuras. Porque você muda o momento de inércia. Mudando o momento de inércia, ela dá muito mais rigidez na telha. Então, para você que vem com uma telha muito lisa, toma cuidado. E o número de trapezoidal, de trapézios também aumenta. Esse é bom. E aumenta a rigidez da telha. A rigidez da telha, tá? Então, o que acontece com relação à fixação? Você tá lá com a estrutura metálica tudo pronta, belezinha, estrutura metálica feita, as terças colocadas, e agora você vai ter que vir com a telha. Só explicando, né, Gui? A estrutura metálica que a gente fala, as principais, que são as grandes que tem aqui, as terças são essas que correm, que atravessam na horizontal, né, vamos dizer assim. Exato. E ela tem duas funções, né? Essa terça, ela trava tanto a madeira internamente, que ela trava o sarrafo, quanto a telha, né? Exato. E aí o que acontece? Então, quando você faz a transposição de uma telha sobre a outra, todo fabricante, o que ele fala? Ele fala o seguinte, Tata, nós temos que fazer quatro parafusos por metro quadrado. Só que a gente coloca muito mais, tá? Porque a gente é foda. Não, é porque a gente é bom. A gente é bom e a gente garante o nosso produto, né? Então, 5 anos de garantia, hein? Não vem então, o pessoal dá 5 anos quando a obra é completa. A gente tá 5 anos do kit nosso, tá? E aí o que acontece? O interessante é você fazer a fixação no trapézio, tá? Por quê? Porque você imagina onde que vai ser a canaleta de água. Ela vai ser aqui. A água não vai explicar, né? Aonde que a água vai descer? Não vai descer nesse... Não vai descer aqui 4 centímetros no trapézio. Ela vai descer nessa faixa entre um trapézio e o outro. Então o que nós fazemos, né? Você vem e faz a fixação do parafuso, é um parafuso hincado, inclusive, tá? Com a arruela, e essas arruelas, agora me fugiu, você vai lembrar qual que é a arruela que eu passei pra vocês esses dias até, o tipo do... Pesquisa aí, Joãozinho, vai. Tem a de neoprene, que a gente não usa, e tem aquela outra de ZPMD, se eu não me engano. Ó, minha mãe ligando. Ô, mãe, tô no podcast com o Gui aqui, depois eu te ligo. Que é a melhor tipo de arruela, tá, gente? É aqui, assim, que dá maior garantia, que é o que nós utilizamos. Então você faz a fixação no trapézio. O que nós fazemos, tá? A gente aumenta o número de fixação. Boa. Por quê? Até para você garantir, porque o nosso chalé, inclusive, é importante falar, qual que é o vento que a gente calcula? 160 km por hora? 162, que é 45 metros por segundo. Então você não vai ter problema. Isso a gente pode trazer depois, hein? Na hora que a gente faz estrutura metálica, inclusive na outra aula. E uma dúvida muito grande que a gente tem cara, eu tô num lugar muito alto, a estrutura aguenta, eu tenho medo de voar o chalé. Meu amigo, no Brasil, você pode pôr onde você quiser. A nossa estrutura é calculada, por isso que a gente falou na primeira aula sobre robustez, sobre espessura, é para garantir mesmo que... né? Isso seguindo todo o nosso padrão de montagem. Exato, importante falar. Mas a gente dá o suporte, né? A gente tem uma de montagem. Mas tem gente que some, que compra. Eu falo pro pessoal, gente, nós temos suporte, o canal, assim, sempre para vocês estarem mandando pra gente e a gente trocar essas experiências. O importante é, vocês pode falar, Joãozinho. EPDM. Você nem sabe mais o que você tá falando. Arruela. E aí o que acontece? A gente tem um canal nosso, é importante vocês estarem abastecendo a gente com informações sempre, para estar identificando possíveis erros de projeto, de execução de projeto, que tem gente que chega,
vai pegar o negócio, é igual novela. Você começou a assistir novela, você para. Depois de 2 meses você quer assistir de novo. Cara, você não sabe quem que matou quem ficou com quem, tá aquele rolo. Quem tá traindo alguém, novela tá foda. Tá foda. Aí o que acontece? No caso do projeto é a mesma coisa. Então, assim, gente, abasteça a gente com informação que a gente Traz consegue dúvida, né? identificar, Traz tudo. Inclusive, já tem vários aí que a gente já falou, ó, corrige aí que tá errado. Ajusta aí que tá errado, né? Então, da telha é isso, né? Boa, telha, isso Tem é mais legal. alguma coisa aí? Falamos sobre tipos de telha. Uma que falam muito pra gente. Inclusive, a gente vai pra China agora, dia 13. A ideia nossa é trazer modelos diferentes de telha, inclusive, que é o principal, né, Gui? É uma coisa que a gente vai buscar lá. Falam muito da telha shingle. Depois, cara, ele faz um cortezinho, mostra qual que é a telha shingle, a gente mostra aí. Do porquê que a gente não usa a telha shingle, se é viável usar, se dá pra usar. Óbvio que dá pra usar, nosso modelo, a gente teria que fazer um ajuste, né, pra fixação com placas, né, pra ela ficar. A telha shingle, basicamente, gente, é uma telhazinha como se fosse um porcelanato, né, tipo Não, um porcelanato é uma placa de como se fosse um vinílico. Um vinílico, vinílico. Então ela é pequenininha assim, então ela é mais legal, ela é mais bonita. Ela é bonita. Fisicamente, ela fica mais elegante do que uma telha. Depende nossa, também, né? Eu gosto muito, cara. Não, eu gosto. Inclusive, a gente fez um chalé, quando a gente fez o primeiro lá, no começo, lá com o São Luís, você lembra? Um chalé de baixo era. Só que tem um problema, manutenção. A manutenção da telha shingle. Pensa, porque ela é pequenininha, ela tem que ter vários pinos. O que acontece? Ela é pregada, a telha. Então pequenininho. São lamelas, né? Ela é pregada. Geralmente você tem faixas dela, ela tem 1,20, tem 20 por 1,20 mais ou menos. E o que acontece da telha shingle, tá? É importante o pessoal saber. A telha shingle é muito empregada nos Estados Unidos. E o porquê que lá funciona mais que o Brasil? Cara, como a gente tá num país tropical, que você tem, no mesmo dia que você tem um sol muito forte, às vezes você tem uma chuva. E essa intempérie, essa variação térmica, essa variação de chuva e secagem, o que acontece? Cara, você tem uma aceleração da fadiga dessa lamela, desse polímero, entendeu? Sim. Então é a mesma coisa você colocar um copo plástico no sol e ficar tomando suco. Você vai ver com o tempo ele resseca, ele empena. Ele faz várias variações durante o dia. Então assim, você vai ver, dá pra ver muito vídeo, inclusive nos Estados Unidos, e é um puta business dos caras, é fazer troca rotineira de telhado. Boa. Tá? E essa telha trapezoidal, você não tem esse problema. E o outro ponto é assim, execução, é diferente o tipo de execução. Tempo também, tempo de montagem, né? A gente falou que a velocidade. Né? A gente falou que a velocidade é muito rápida pro metálico, o cara faz um dia, né, no metálico. Porque o caso da shingle, cara, a composição dela, você tem que vir com uma placa, uma chapa de madeira, uma USB no caso, em cima dela você vem com uma hidrofugante, você vem com aquela manta branca e tudo mais. Por quê? Você tem que deixar ela respirar. Aquela manta hidrofugante, ela permite que saia esse vapor de dentro para fora, mas ela não permite que a água entre de fora para dentro, entendeu? E aí o que acontece? Aí você tem que vir depois e ir pregando essa coisa. Boa. Porque ela não dá conforto térmico, né? Não é igual ela não tem o EPS que a gente explicou antes, né, Gui? E aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar geralmente uma manta térmica, aí o custo vai lá para casa do chapéu. Eu acho que o principal quando a gente fala de comparativo, né, é que o custo aumenta muito, né? Então, aumenta demais. A telha, manutenção. E outra coisa, a telha... e outra, escola, né? Então, assim, e o detalhe, tá, gente? A nossa telha, a gente tá com azul aqui, mas a gente tem várias cores. Pode colocar quem quiser, cor diferente. A gente já fez bege, a gente já fez... Tem verde pra sair agora, né, João? Você acha legal mencionar a telha shingle metálica? A gente não vende, a gente não usa, mas... Tem ali, né? A gente trouxe uma, mas também... Depois que a gente voltar da China, a gente vai trazer novidades, com certeza. Inclusive, a gente vai fazer um podcast lá na China. Chamar um chinês lá, trocar ideia com ele, trocar ideia e vambora. Ô Gui, eu acho que você trocou um ponto muito legal, que é sobre variação de temperatura que a gente tem aqui no Brasil. Então, e a gente fez um chalé, um dos primeiros chalés que a gente fez na época, lá em São Bento, e é uma dúvida que o pessoal tem também, nessa parte de acabamento, que a gente, ao invés de usar forro de madeira, o cliente optou por forro de gesso, que é o drywall. E você trouxe o ponto exatamente que acontecia lá. O que acontecia? A gente terminou a obra, o chalé, ao invés de a gente usar forro de madeira, a gente usou drywall. Só que o que acontecia? Lá é um lugar muito alto. E a troca de calor que tinha térmica. Dilatava. Então o que acontecia? O gesso, ele dilatava, ele ficava expandindo e retraindo. É que o gesso é rígido, né? É uma estrutura que ela não permite zero. Variação de vibração mecânica, alguma coisa. O que acontecia? O chalé, ele tinha a própria variação dele. Formava a fissuração. Não, a gente arrumava num dia, no outro dia o cliente ligava pra gente. Putz, não tem que fazer. Então a gente não indica, né, pra chalé, inclusive em lugares muito altos, a gente usar esse forro de gesso. Cara, a gente indica não ser quando o lugar é muito pequeno, por banheiro, alguma coisa do tipo. Mas mesmo assim você vai ter uma fissuração entre o drywall e a outra coisa.
Tem muitos clientes que nós indicamos fazer isso, só que daí o que a gente faz? A gente coloca como se fosse uma cantoneira. Né? Perfilzinho. Um perfil em L, né? O perfil ela no canto para fazer essa contenção, que é só estético, tá? Ele não é estrutural. Então ele só faz essa fisturação, ela dá na emenda. Boa. Beleza? Essa é uma pergunta que o pessoal sempre... Eu já vi falar, né, José? Já trouxeram pra gente, por que a gente não faz? A gente não aconselha, a gente gosta da madeira, como a gente já falou. A gente usa o drywall, inclusive. O sistema drywall, tá? Geralmente a gente indica placa cimentícia, principalmente no nosso chalé externo, né? O Safira, o Emerald, que são torres, né? E essas torres, hoje a gente só trabalha com a torre, antigamente era de alvenaria convencional. Demorava 6 meses pra fazer a torre. Agora, eu recebi hoje aqui, o cara fez estrutura metálica em 5 dias, pô. Boa. É muito rápido. Não, é muito rápido. Acho que é isso, eu acho que sobre Tem alguma dúvida de telha aí, Joãozinho? O pessoal pergunta muito de telha, eu acho que telha basicamente é isso, cara. A gente falou muito de durabilidade, a gente falou de montagem, velocidade de construção, de fixação. Cor. De cor já passei, já falei também sobre cores. Dá pra fazer todas, né? Dá pra fazer, cara. Um dia eu conversei com o fornecedor nosso, ele falou que se a gente quiser inventar alguma paleta, dá pra gente mandar pra fábrica e pensar alguma tipologia, algum tipo, mas dá pra fazer também. Boa. Eu acho que é isso. Só um ponto. Por que a gente manda a telha com 4 metros no máximo? Cara, alguns motivos. Se o chalé ele tem 8, praticamente. Os motivos. Caminhão, para caber no caminhão. Então, se a gente, como a maior barra que a gente manda é de 6 metros, então, se a gente mandar com 8 metros, a gente precisaria no caminhão de 8, não de 6. Né? E também pensa o seguinte, imagina você chega numa obra com uma telha de 8 metros. Cara, 8 metros vai daqui aquele espelho. Imagina você fazer mudar essa telha numa obra que talvez a gente não sabe como é que é o espaço, né? Sim. Então por isso que a gente manda telhas com 4 metros que a gente faz a transposição uma na outra. Tá tudo certo. E como é que é feita a fixação dessa transposição? É o seguinte... em cima de uma terça, né? Em cima da telha. O que acontece? A gente tem aqui, quando a gente faz a telha, a gente manda ela com um espaçozinho sem EPS de 5 centímetros. 10, né? É 10 um em cima e 5 no meio. O que acontece? Ela faz a transposição em cima da outra. Então a água, ela não vai voltar por baixo. A água escorre e vai embora. Boa. E ali a gente vem com o parafuso. Boa. Gente, é isso aí. Mais podcast nosso. Pode falar aqui. Só um ponto legal, tá, gente? Junto com a telha também a gente manda a cumieira, né? Cumieira. Cumieira é isso aqui, ó. A cumieira é essa parte de acabamento superior que vai em cima da telha. Inclusive, quando é cabana igual essa aqui, a gente também manda essa cumieira lateral. O rufo lateral, né? Exato. Tem esse acabamentinho aqui e tem a parte de cima. O acabamento em L com a testeira também, né? Ô, Mário, você quer fazer uma participação aqui, não? Não? Você que é arquiteto aí, faz? Fala aí, Joãozinho. Valeu, gente. É isso aí. Vamos pro próximo podcast aí. Tamo junto aqui. Valeu. Valeu.